Era para ser só mais um evento de rotina, daqueles que os dois já participaram juntos inúmeras vezes. Bastidores cheios de gente, câmeras ajustando ângulos, produção correndo contra o tempo. Mas no meio de tudo isso, um instante roubado chamou mais atenção que qualquer atração daquela noite. Virgínia, com aquele sorriso que parece ter sido moldado para desarmar qualquer tensão, se aproximou de Zé Felipe. Não havia microfone ligado, não havia roteiro, apenas um momento cru, real, sem filtro. Ela levantou a mão e tocou suavemente o rosto dele. Não foi um gesto apressado, desses que a gente dá sem pensar. Foi lento, cuidado, quase como se ela quisesse memorizar cada traço, como quem reconhece a história que já viveu ali, naqueles olhos e naquele semblante. Quem estava por perto sentiu e viu que não era um toque qualquer. Não era educação, não era amizade madura, muito menos encenação. Era carinho íntimo, daquele que só sobrevive quando ainda existe amor. O detalhe mais curioso, o olhar de Zé. Ele não desviou, pelo contrário, se inclinou levemente como se aceitasse e retribuísse o gesto. Não havia constrangimento nem aquela distância ensaiada de quem quer evitar a fofoca. Era naturalidade, era cumplicidade. E foi exatamente isso que fez a internet entrar em combustão. O vídeo, gravado por alguém da própria produção, não demorou para vazar. Bastou uma conta de fofoca postar para a cena se espalhar como rastilho de pólvora. Em minutos, os comentários começaram a pipocar. Gente, eles voltaram! Olha o jeito que ela olha para ele! Isso aí não é amizade, não! E, como se a curiosidade precisasse de combustível, os detetives da internet começaram a cavar mais fundo. Não demorou para encontrarem provas espalhadas pelas redes. Um vídeo recente de Virgínia dançando uma música do Zé aparentemente sem motivo. Um comentário carinhoso que ela deixou em uma postagem dele, coisa que ela não fazia desde antes do anúncio da separação. E até prints antigos começaram a reaparecer, tratados agora como peças de um quebra-cabeça que apontaria para uma reconciliação silenciosa. Alguns fãs mais atentos lembraram que o divórcio, anunciado em julho, tinha sido repentino. Não houve brigas públicas, não houve trocas de farpas. Apenas uma nota oficial, um texto sóbrio e discreto, informando que o relacionamento havia chegado ao fim. Mas, para quem acompanhava de perto, aquilo sempre soou incompleto. Parecia mais uma decisão tomada no calor do momento, comentou uma seguidora no Twitter. Não era cara de fim definitivo, era cara de pausa. E agora, com aquela cena nos bastidores, todo mundo parecia ter encontrado o argumento perfeito para sustentar a teoria. Nos corredores do evento, colegas próximos do casal cochichavam entre si. Alguns diziam que a aproximação entre eles não era novidade, que nos últimos meses já tinham sido vistos conversando baixinho, rindo juntos, trocando olhares em reuniões fechadas. Outros iam além, garantiam que, sim, eles estavam passando mais tempo juntos, talvez até dividindo o mesmo teto novamente, mas que preferiam manter tudo longe dos holofotes para evitar pressão e julgamento. Afinal, se tinha uma coisa que Virgínia e Zé sabiam, era que cada passo deles era analisado, comentado e muitas vezes distorcido nas redes. E talvez fosse exatamente por isso que estivessem escolhendo viver esse novo capítulo longe das câmeras, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, na internet, a euforia não diminuía. Cada gesto, cada story, cada curtida virava pauta. Se Virgínia aparecia usando um acessório que já tinha usado no passado com Zé, era pista. Se ele postava uma música romântica, era indieta. E assim, as especulações cresciam como um fogo impossível de apagar. O mais curioso é que, apesar de toda essa movimentação, nenhum dos dois fez qualquer pronunciamento. Nem para confirmar, nem para negar. Silêncio total. E talvez essa fosse a maior jogada deles, deixar que o mistério mantivesse todos falando. Mas o que ninguém sabia, e que poucos perceberam naquele vídeo, é que o gesto de Virgínia não foi algo isolado. Naquele mesmo dia, antes de subirem ao palco, eles haviam trocado algumas palavras que, para quem estava a poucos metros, soaram como um diálogo carregado de lembranças e afeto. Algo sobre como tudo passa rápido e como é bom ver você assim. Frases simples, mas que para dois ex que carregam anos de história pesam muito mais do que aparentam.
E foi nesse clima de mistério, memórias e faíscas sutis que a cena continuou sendo analisada frame por frame. Gente pausando o vídeo para ver a expressão exata no momento do toque, outros ampliando a imagem para decifrar o que os olhos diziam. O mundo inteiro, ou pelo menos a bolha que vive intensamente cada capítulo da vida dos dois, estava mergulhado em teorias. Mas por trás das cortinas, onde as câmeras não chegam, havia mais. O que as imagens não mostraram, mas quem estava lá garante ter visto, é que depois daquele carinho, Zé Felipe soltou um riso contido, daqueles que escapam quando você é pego de surpresa por algo bom. Ele não se afastou, pelo contrário, ficou ali, olhando para ela como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A produção chamou, a música de fundo começou a aumentar e eles precisavam subir ao palco. Mas, antes disso, houve um pequeno instante que passou despercebido por quase todos. Quando se viraram para caminhar, as mãos se tocaram, rápido, discreto, como se fosse apenas um acidente, mas o suficiente para que um ou dois olhares atentos percebessem. No palco, era profissionalismo puro, cumplicidade na medida certa, mas nada exagerado para virar manchete. Eles sabiam controlar, sabiam exatamente o quanto mostrar e o quanto esconder. E talvez aí estivesse a maior provocação, dar só o suficiente para alimentar as dúvidas. Enquanto isso, nos grupos de fãs, prints e vídeos iam sendo trocados como se fossem documentos confidenciais. Olha o jeito que ele sorri quando ela fala. Reparem que ela postou essa música na mesma hora que ele. E esse filtro que os dois usaram na mesma semana. O trabalho investigativo era digno de série policial. Mas havia também quem olhava para tudo isso com mais cautela. Gente, pode ser só carinho de quem já viveu junto e se respeita, comentou um seguidor mais pé no chão. Só que, em um cenário onde cada gesto vale ouro para a imaginação do público, essa teoria não parecia tão atraente quanto a possibilidade de reconciliação. E claro, a imprensa de celebridades não ficou de fora. Portais publicaram matérias com títulos provocativos. Carinho em público reacende rumores de volta de Virgínia e Zé Felipe. Casal está junta de novo? Internautas apontam sinais? E, o mais clichê de todos, será que o amor venceu? Mas a grande questão é, será que eles querem que a gente saiba? Fontes próximas ao casal, aquelas mesmas que sempre aparecem nesses momentos, afirmaram que, desde a separação, a relação entre os dois nunca deixou de existir de alguma forma. O afeto, o respeito e até as conversas diárias continuaram. Só que o peso das redes, as cobranças e a pressão para mostrar perfeição acabaram empurrando o relacionamento para um intervalo estratégico. O problema é que o intervalo pode ter acabado. E, se realmente acabou, parece que eles decidiram recomeçar longe dos holofotes. Essa teoria ganhou ainda mais força depois que uma fã afirmou ter visto os dois entrando juntos em um condomínio de Goiânia tarde da noite, sem segurança, sem pompa. Apenas os dois, rindo e conversando. Ninguém sabe se era visita, se era reencontro ou se eles já estavam voltando a viver sob o mesmo teto. Por outro lado, há quem diga que tudo isso pode ser apenas o prenúncio de um novo formato de relação, uma amizade íntima, um cuidado que sobreviveu ao fim. Mas vamos ser sinceros, quantas vezes gestos assim, olhares assim e histórias assim realmente ficam só na amizade? E é aí que mora o fascínio desse caso, porque no fundo não importa se eles confirmam ou não, o mistério é parte do jogo. O silêncio deles é a isca perfeita para manter todos comentando, curtindo, compartilhando e, claro, esperando a próxima aparição pública. Mas o que ninguém sabia e que poucos perceberam naquele vídeo é que o gesto de Virgínia não foi algo isolado. Naquele mesmo dia, antes de subirem ao palco, eles haviam trocado algumas palavras que, para quem estava a poucos metros, soaram como um diálogo carregado de lembranças e afeto. Algo sobre como tudo passa rápido e como é bom ver você assim. Frases simples, mas para dois ex que carregam anos de história, pesam muito mais do que aparentam. E foi nesse clima de mistério, memórias e faíscas sutis que a cena continuou sendo analisada frame por frame. Gente pausando o vídeo para ver a expressão exata no momento do toque, outros ampliando a imagem para decifrar o que os olhos diziam. O mundo inteiro, ou pelo menos a bolha que vive intensamente cada capítulo da vida dos dois, estava mergulhada em teorias.
Mas por trás das cortinas, onde as câmeras não chegam, havia mais. O que as imagens não mostraram, mas quem estava lá garante ter visto, é que depois daquele carinho, Zé Felipe soltou um riso contido, daqueles que escapam quando você é pego de surpresa por algo bom. Ele não se afastou, pelo contrário, ficou ali, olhando para ela, como se aquele fosse o lugar mais natural do mundo para estar. A produção chamou, a música de fundo começou a aumentar e eles precisavam subir ao palco. Mas, antes disso, houve um pequeno instante que passou despercebido por quase todos. Quando se viraram para caminhar, as mãos se tocaram, rápido, discreto, como se fosse apenas um ou dois olhares atentos percebessem. No palco, era profissionalismo puro, cumplicidade na medida certa, mas nada exagerado para virar manchete. Eles sabiam controlar, sabiam exatamente o quanto mostrar e o quanto esconder. E talvez aí estivesse a maior provocação, dar só o suficiente para alimentar as dúvidas. Enquanto isso, nos grupos de fãs, prints e vídeos iam sendo trocados como se fossem documentos confidenciais. Olha o jeito que ele sorri quando ela fala.